Meu nome é Alessandra e eu gostaria de saber se a hora do desencarne é uma hora prevista. E se a pessoa sofre um acidente, por exemplo, como é tratada a morte prematura? Obrigada. Pode sim, pode acontecer uma morte prematura, mas não imprevista. Pode ser imprevista para nós que estamos aqui no plano material, mas não para aqueles que nos acompanham no plano espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe exatamente um inciso, um item sobre mortes prematuras, perda de entes queridos, e que fala sobre isto, que muitas mães choram, por que levas tão cedo aqueles que têm toda uma vida maravilhosa pela frente e ficam aqueles outros aí? E o Espírito pergunta, quem é que diz para você que a vida dessa pessoa ia ser maravilhosa? Pode ser que ele tenha sido tirado daqui exatamente para evitar uma vida de dissipações. Então ele vai para o plano espiritual, aí ele vai repensar o que estava fazendo, e morrer antes da hora pode ser uma bênção. A outra, será que você pode mudar a hora de morrer? Aí eu quero contar uma historinha. Tem um livro psicografado pelo Chico, se não me engano é Obreiros da Vida Eterna, em equipes do plano espiritual. Uma delas vem ao plano material para supervisionar desencarnes, exatamente a hora da morte das pessoas. E essa equipe que via supervisionar desencarnes, ia supervisionar desencarne de que natureza? Das pessoas que estavam trabalhando e vivendo de uma maneira adequada. Então ia ter uma assistência na hora da morte. E eles tinham que cuidar de um, cuidar de outro, cuidar de outro, e no meio da tarefa eles recebem uma ordem que vem do plano espiritual superior, que uma senhora já de idade que devia desencarnar, eles deviam ir lá não para ajudar no desencarne dela, mas para prolongar a vida dela. Ao invés de cuidar do desencarne dela, teriam que dar mais energias porque ela precisava ficar viva mais algum tempo. E tinham que fazer isso em razão de uma prece que havia sido feita, pedindo que ela continuasse viva. E todos os trabalhadores ficaram impressionados com aquilo e queriam saber que prece foi esta. Como é que uma prece pode ter um poder de mudar a hora de que alguém vai morrer e prolongar a vida de alguém? E quando chega o dia que eles têm que estar lá na casa da velhinha, para ajudá-la a viver mais, para insuflar energias que fizessem com que ela pudesse viver mais, eles descobrem que ele tinha feito a prece. A prece havia sido feita por um netinho dela, um menino de 3 ou 4 anos que havia feito uma prece. E veja só, mas será que ele sabia fazer uma prece desse jeito? O desejo dele era uma prece. Então ele fica pensando em aquele desejo, os sonhos do espírito, porque ela era criança no corpo, mas espiritualmente já era um espírito antigo. Ele deseja que vovó fique viva, porque titia estava grávida. E o bebê que estava no ventre da titia ia ser a futura esposa daquele menino. E ele tinha medo, o espírito tinha medo, que se vovó morresse, titia poderia ficar muito mal e ele perderia a amada e a vida dele ficaria comprometida nesta encarnação. Então ele deseja que vovó continue viva e o plano espiritual providencia para que vovó continue viva e ele continue na expectativa de que a priminha fosse nascer e viesse a ser a futura esposa dele.